Bom dia, senhores. O outro exercício selecionado do capítulo 13 foi o exercício número 13. É um exercício de força gravitacional. O exercício pergunta qual a força gravitacional que essa esfera oca exerce sobre esta outra partícula aqui de massa m. Essa aqui tem a massa m. E os dados do problema são os seguintes. R, o raio da esfera grande da esfera oca é igual a 4 centímetros. A massa da esfera, essa massa é a massa se a esfera fosse completa, se a esfera não fosse oca. Então essa massa é a massa completa da esfera maior, caso a esfera não fosse oca. O problema também dá a distância entre uma esfera, a esfera oca, e a outra esfera, a segunda esfera, e a massa dessa segunda esfera. Então, o problema pede a força gravitacional que esta esfera maior, essa esfera oca, exerce nessa esfera menor. Então, esses são os dados que o problema dá. Então, como é um exercício de força, a força gravitacional que esta esfera maior exercerá nessa menor será igual à força resultante. Então, a força resultante será a força gravitacional se essa esfera fosse maciça, que seria G vezes a massa da esfera. Esse ME, eu estou representando a massa da esfera maciça, vezes a massa da segunda esfera, dividido pela distância ao quadrado. Então, a força resultante vai ser esta força da esfera maciça menos a força gravitacional que uma esfera posicionada aqui nesse local aqui onde está o espaço vazio exerceria sobre esta segunda massa. Então, menos a constante gravitacional. Essa massa eu vou chamar de M, minúscula, é a massa. Vamos supor que existe uma esfera desse tamanho com o mesmo material da massa da esfera maior. Então, a massa da esfera oca, se eu posso dizer assim, né? Vezes a massa da segunda esfera dividido por esta distância aqui, do centro aqui da esfera oca até o centro da segunda esfera. Essa distância é D menos R dividido por 2 ao quadrado. Essa distância aqui é R dividido por 2. Esta distância aqui é R. Essa distância aqui é R dividido por 2. Então, essa distância daqui até aqui é D menos R dividido por 2. Então, basicamente, o problema acabou. Agora nós vamos calcular a diferença dessas forças gravitacionais e encontramos a força resultante. O que nós não temos desse problema é a massa da esfera, caso nós tivéssemos uma esfera aqui maciça no lugar desse espaço vazio aqui da esfera maior. Então, nós vamos pensar para calcular esse ME. O resto, todos os dados a gente tem. Nós sabemos que a massa específica da esfera
maior com essa esfera aqui imaginária que nós colocamos é igual. Então, a massa específica da esfera maior é igual à massa específica da esfera menor. A massa específica da esfera maior, como toda massa específica, é a massa dividido pelo volume, igual à massa específica da esfera menor. A massa dividido pelo volume. Nós sabemos que o volume de uma esfera é igual a π 4 terços de π r ao cubo. Então, o volume é proporcional a r ao cubo. Então, podemos reescrever a fórmula de massa específica como m é dividido por r ao cubo, igual a m é minúsculo dividido por r dividido por 2 ao cubo. Que o r dessa esfera menor, o raio dessa esfera menor, ela é este raio maior dividido por 2. O raio da esfera menor é essa distância aqui. É a metade do raio da esfera maior. Então, evoluindo aqui na conta, nós temos que ME igual a R ao cubo igual a M é minúsculo dividido por R ao cubo dividido por 8. Ou seja, M, a massa da esfera maior, é igual a 8 vezes a massa da esfera menor. Com essa relação, nós podemos reescrever a força resultante acima. Então, reescrevendo, nós temos que a força resultante é igual, colocar em evidência aqui a força gravitacional, a constante gravitacional e a massa da partícula 2, G vezes M é igual a massa de E dividido por D ao quadrado menos, agora aqui substituindo, a massa da esfera menor é igual a ME dividido por 8. Foi o que nós encontramos aqui nesta relação. Dividido por D menos R dividido por 2 elevado ao quadrado. Agora nós temos todas as incógnitas da equação. Então, nós vamos apenas substituir os valores. Nós temos a constante gravitacional, a força resultante é igual a 6. Aqui não vai dar para escrever. Eu vou apagar aqui. Eu vou escrever aqui. Força resultante é igual a G vezes M. Só estou reescrevendo a equação que nós encontramos na outra página. D ao quadrado menos M na massa da esfera maior dividido por 8 dividido por D menos R dividido por 2 ao quadrado. Agora nós vamos só substituir valor. Então, a força resultante é igual a 6,4
67 vezes 10 a menos 11, a constante gravitacional. A massa da partícula menor é igual a 0,431 quilos, né? Eu também vou colocar em evidência agora essa massa da esfera maior, vezes a massa da esfera maior, 2,95, multiplicado por o que está entre parênteses aqui. 1 dividido por a distância, ela está em centímetros, é 9 centímetros. Vou passando para metro, nós temos que 9 vezes 10 a menos 2 metros, nesse caso. Elevado ao quadrado, menos 1, passando 8 para baixo, dividido por 8 vezes D, que é 9 vezes 10 a menos 2 metros, menos R. R é igual a 4 centímetros, é um outro dado do problema. R é igual a 4 centímetros. Então, menos 4 vezes... Lembra de passar para metros. Então, passando o raio aqui para metros, dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, fazendo essa conta na calculadora, nós temos que a força resultante, na calculadora fazendo toda essa conta, a força resultante vai ser igual a 8,31 vezes 10 a menos 9 newton. Podemos ver que com essa massa, uma massa pequena, a força resultante, a força gravitacional, ela é muito pequena. Ela está na ordem de grandeza de 10 a menos 9. É uma força que muitas vezes na engenharia ela é desconsiderada. Bom, muito obrigado.